Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Lucas 13, verso 3. É um repto de Deus. O arrependimento é fundamental. Quem provoca o arrependimento? Deus, o Espírito Santo. A resposta é sua, sim ou não, quero ou não quero. Essa é a palavra de Deus. E este é o programa Reavivados pela sua palavra aqui da TV Novo Tempo. Privilégio ter você aqui, um abraço para você que está aqui conosco sempre na TV, às 6 da manhã, depois no Repeteco na madrugada do próximo dia. Você que está com a gente também no NT Play e a grande família do Reavivados por Sua Palavra, NT, o nosso canal no YouTube. Que gente bacana, tem ali um grande abraço para você que ora por nós, que nos motiva, sempre tem uma palavra de ânimo, de carinho, de incentivo, isso vale muito a pena, você nem imagina como isso vale a pena, tá bom? Bom, estamos estudando o livro de Daniel, agora vem as profecias, a coisa fica mais complicada porque o nosso tempo é pequeno, né, para passarmos todas estas ideias, mas dando uma linha geral aí para você. No capítulo 7, que foi o último capítulo aqui que nós vimos, Daniel tem um sonho, ele sonha com 4 animais, versos 4 até o verso 7, nós temos estes animais diferentes e há uma correlação com o capítulo 2. Uma correlação. Que nós temos como a cabeça de ouro, digo melhor, né? A cabeça de ouro, que foi Babilônia, como você se lembra, no 605 a 539, há uma correspondência com o leão, Babilônia também, né? Com as 2 asas. Depois há uma correspondência entre o peito de prata, né, os braços, a Medopérsia, que foi de 538 a 331, mais ou menos, né? E ali a gente encontra a Grécia entrando, né, arrebentando tudo. Então, os Medopersas, braços e peito de prata, um urso com três costelas, 3 países, a Líbia, o Egito e a Babilônia foram conquistados por eles, olha que coisa grande. Depois a Grécia vem como um leopardo, 4 cabeças, cada um dos generais que assumiram depois que Alexandre o Grande morreu, asas, porque voaram, foi um dos maiores, foi uma das maiores conquistas, né? Depois as pernas de ferro, com a correspondência com esse animal espantoso, terrível, com 10 chifres, assim como tem os 10 dedos, os 10 chifres, as 10 nações, ali tem as 10 nações também, só que aí Daniel começa a ir mais além, ele não pula como Daniel 2, né? Pula das 10 divisões lá da Europa e vai para a volta de Jesus. Aqui ele vai gastar um pouco mais de tempo nesse intervalo. Ele diz que destes 10 chifres, 3 foram substituídos por um que crescia, tinha olhos, tinha boca, que falava insolências e que governou por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, não é? Um ano em profecia, 360, um dia em profecia é um ano, né? Então 360 dias são 360 anos, um total de 1260 anos. Se você quiser saber mais, dá um pulinho lá para dar uma olhada. Então nesse período aí, houve a liderança de Roma, não mais a Roma imperial, mas a Roma religiosa, não é, que dominou até 1798 com a prisão do seu líder, o Papa, por Berthier, que era um comandante de Napoleão. Falava insolências, iria mudar os tempos e a lei, como mudou, a lei de Deus foi mudada, né? O segundo mandamento foi tirado. O segundo mandamento foi tirado, é só comparar os 10 mandamentos romanos com a Bíblia. O segundo foi tirado, adorar imagens, e o último foi dividido em 2, são 2 cobiçares aí, né? 2 cobiças, a mulher e as coisas do próximo. Então mudou as leis e outras leis também, a gente nem comentou aqui, vamos comentar daqui para frente. Mas esse é o resumo aqui do capítulo 7, vamos para o 8 depois do intervalo.
Olá, estamos de volta com o programa Reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. Prazer imenso que você esteja conosco. Queremos lhe oferecer gratuitamente o curso bíblico, a Bíblia Fácil, Daniel. Estamos falando sobre Daniel, oportunidade que você tem, né? Estamos agora indo para o 8º capítulo, dá tempo de você pedir aí, peça a sua revista rapidinho aqui por este WhatsApp. Também peça pelo WhatsApp um lindo DVD gratuito que estamos oferecendo do pastor Gilson Brito para você. Material com 15 temas sobre diversos assuntos tirados das cartas de Paulo. Paulo, mensageiro da cruz. Bacana para você aí, tá bom? Não perca essa oportunidade. E é você que é Anjo da Esperança, nossa gratidão. E você que quer se tornar um Anjo da Esperança, basta fazer uma ligação para esse número aqui. Tá bom? Ok, vamos lá. Capítulo 8. Último capítulo, profecia. Ela vai se desenvolvendo e vai aparecendo outra aqui, não é? Outra profecia. Capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8. Há um paralelo entre esses 3 capítulos e falam sobre reinos. Um vai assumindo a questão dos 4 tipos de metais. O outro, os 4 tipos de animais. Terminando com um animal mais absurdo, com dentes de ferro, 10 chifres, 3 caem, um se sobressai, que é um poder religioso e que governa por 1260 anos, hein? Com a mão de ferro. Aí, afinal de contas, foi preso, como já disse aqui, o líder romano, mas eles mudaram os tempos e a lei. Várias coisas foram acrescentadas como tradição, como batismo de crianças. Na Bíblia não tem nenhum lugar que fala sobre batismo de crianças, de jeito nenhum. A Bíblia não diz em nenhum lugar que devemos adorar imagens, inclusive foi tirado esse mandamento dos 10 mandamentos da Bíblia e acrescentado ou dividido um dos mandamentos que fala sobre a cobiça. E no 4º mandamento, que passou para o 3º, o 2º saiu, né? Agora não é mais o sábado, é o domingo. E foi uma mudança estritamente política, não foi religiosa. Não tem uma sustentação bíblica. E a partir dessa mudança da Igreja Romana, muitos grupos religiosos acabaram também optando por esta situação, porque já receberam o domingo. Não é? Então, isso não é um ponto de salvação, é a vontade de Deus. Agora, cada um faz o que quer, né? Cada um faz o que quer. Só há 8 textos na Bíblia que falam sobre o domingo. E nenhum deles manda a gente guardar. Incrível, não? Como a gente engole uma mentira dessas? Tá lá, o chifre pequeno, olhos grandes e boca grande, falando insolências. E agora o capítulo 8 muda um pouco. 2 anos depois ele teve uma outra visão. 2 anos. 548. Ele vai diminuindo, né? Vai diminuindo até chegar no ano 1, né? Da nossa era. Então, 548 ele tem uma outra visão, na época de Belsazar. Ele foi levado em visão, não necessariamente ele foi, mas em visão, até a cidadela de Suzã, na província do Elão, junto ao rio Ulaí, e ali ele vê um desdobramento, mais um pouco ele vai ver. Então, esse período aí, depois dos dedos dos pés, não é? Depois dos pés, barro e ferro, capítulo 2, Daniel, vê os 10 chifres do capítulo 7, e agora o que acontece com 3 deles que são tirados, e um poder, um chifre grande com olhos e boca, fala insolência, persegue os santos do Senhor. Houve uma perseguição tremenda da Igreja Romana em relação aos cristãos e também aos muçulmanos, né? Uma matança de muçulmanos, a Guerra Santa. Horrível, horrível, horrível. Então, Daniel o profeta. Daniel recebe a visão, depois a visão de Daniel ele fica naquele, o que vai acontecer, quem é, o que não é, e ele recebe uma página da minha Bíblia, saiu aqui, ó, tá velhinha, coitada da minha Bíblia, mas eu gosto tanto dessa Bíblia aqui. Estou fazendo todo o programa nela, né? Quando eu terminar eu vou guardá-la com muito carinho, vou usá-la de vez em quando, que ela já está se despedaçando, tadinha dela. Mas Daniel recebe a visão, né?
Ciro é o rei da Pérsia, aparece aqui, né, com os 2 chifres, um cresce mais, um maior que o outro. A média era maior do que a Pérsia, depois inverteu, a Pérsia se tornou maior do que a média já no finalzinho do seu reinado, não é? Aqui então existe Alexandre o Grande, aparece também aqui, é mencionada a Grécia, é mencionada a Medopérsia, não é mencionada nesta profecia a Babilônia, porque a Babilônia já tinha passado. Então vamos ver um gráfico aqui, por favor. Coloque aí pra gente. É o mesmo gráfico, só que ele é ampliado. Você está vendo agora Daniel 8. Viu ontem Daniel 7, né? Viu no outro dia Daniel 2, então vão aparecendo como um paralelo. Então na primeira linha, cabeça de ouro, leão, não tem correspondência no capítulo 8, porque Babilônia já tinha passado, ok? Agora, os peitos de prata, né? Braço de prata, correspondente ao urso, 3 países que ele havia dominado, né? Aí Babilônia, Egito, a Líbia. E agora surge um outro elemento, um carneiro com 2 chifres, que é a Medopérsia, um chifre maior que o outro, que é a Pérsia, não é? E vinha dando marradas lá, de todo jeito. Ventre de coxas de bronze. Então, aqui é a Grécia, Alexandre. Então nós vimos essa parte da estátua. O animal é um leopardo com 4 cabeças, 4 generais, asas porque voava, e esse bode com um chifre só vem voando. Ele vem voando, por quê? Como as asas do leopardo, né? A rápida ascensão de Alexandre, e este único chifre que sai da cabeça dele, entre os olhos, é o primeiro rei, como diz aqui a Bíblia. É o primeiro, ele feriu, diz que o chifre notável, né, entre os olhos, né, era o do seu primeiro rei. Ele feriu os 2 chifres do cordeiro, do carneiro, aliás, pisoteou, acabou com ele. E agora surge um novo poder. Desse chifre, desse único chifre, que é Alexandre, surgem 4, que são os 4 generais, e de um desses, que é a sequência de Roma, e de onde fortaleceu-se Roma, de onde saiu Roma, de um desses, um chifre notável. É a mesma coisa. Aqui é o mesmo, a ponta pequena do capítulo 7, agora um chifre notável. Sim, diz aqui, um dos chifres saiu pequeno, se tornou muito forte para o sul, né? Cresceu até atingir o exército dos céus. Um pequeno saiu, notável desses 4. Alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e pisou. As estrelas são servos de Deus. Foram perseguidos. Houve uma perseguição religiosa da igreja romana internamente. Era a única igreja cristã que havia. Internamente houve essa pressão até que em 1517 um monge, Lutero, reagiu contra isso. E aí vários o seguiram. A Alemanha o protegeu para que ele pudesse traduzir a Bíblia para o alemão, o Inário para o alemão, mas estava tudo, a Bíblia era acorrentada. Porque se dizia que ninguém podia entender a Bíblia. Ora, hoje nós temos, graças a Deus, as sociedades bíblicas por aí. A sociedade bíblica brasileira é um estrondo, é maravilhosa. Sociedade bíblica, um coração daquele povo impressionante. Eu amo de paixão a Bíblia, compro Bíblias para distribuir. As pessoas precisam disso, mas estava trancada a Bíblia nesse período. Então nós vemos aqui um período de muita tristeza, não é? Esse chifre notável vai crescendo, se torna grande, vai até o céu. Toma o lugar de Deus. Toma o lugar de Deus. Há vários textos aí, não vou passar aqui para vocês, mas que mostram que o líder romano se considerava infalível como Deus. E começaram a colocar uma água que era santa para jogar nas pessoas. Trocaram o batismo, que era nas águas, na imersão, pelo batismo das crianças, que é confirmado depois na crisma. Quer dizer, a Bíblia não tem esse paralelo. Onde está esse paralelo? Trocaram o sábado pelo domingo. Onde é que está esse paralelo na Bíblia?
Onde é que está a mudança? Tem 8 textos só no Novo Testamento sobre o domingo. Nenhum deles aponta a sua mudança. Aí a gente depois fica procurando textos aí no Novo Testamento para basear uma ideia que é romana e que a maioria protestante, com todo respeito, eu digo isso, e com tristeza, abraça. Eu não estou dizendo que eu vou ser salvo e eles não. Pode ser até que eu não seja salvo e eles sim, né? Mas não por essa questão, essa é uma mentira. O capítulo passado falava sobre isso, não deu tempo de eu falar, agora está dando um pouco mais de tempo, né, para falar sobre isso. E ele ficou assim, mas e o santuário? Por quê? Porque esses 2 animais eram símbolos do santuário. Esses 2 animais símbolos do santuário, cordeiro. Então a ideia principal era o santuário. E o santuário? Quando é que nós vamos voltar a fazer os sacrifícios no santuário? Não é? Depois ouvi um santo, verso 13, que falava e disse, outro santo aquele que falava. A conversa de 2 anjos, 2 seres celestiais. Até quando durará a visão do sacrifício diário? E da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Olha, você se lembra que eles estavam na Babilônia, o santuário estava destruído. Então, até quando o santuário? E aí, o anjo disse para Daniel, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Pera. Aí uns colocam aqui Antíoco Epifanes, colocam os dias literais, 3 anos e meio, mas nem isso dá certo. Nem isso dá certo. Porque ele não foi um poder unânime. Antíoco Epifânio foi lá, ele sujou o templo, colocou porcos e tal, mas nada disso. Nada disso foi suficiente aqui para cumprir a profecia. Mesmo assunto, cada dia um ano. Nós temos aí a correspondência em números sobre isso. Cada dia um ano. Cada dia que o povo de Israel andou no deserto vai ter um ano, porque eles vão demorar 40 anos para chegarem até Canaã. 40 dias, 40 anos. Isso é um princípio de profecia. Vimos aqui um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 1260 anos. Por favor, vamos aqui mostrar aqui, 1260 anos, o período que começa a reinar esse poder até o final dele, tá? 1798, quando o líder romano foi preso, religioso. E aqui agora vem uma outra profecia. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Nos capítulos seguintes nós vamos ter mais detalhes sobre isso. 70 semanas, tal, e vamos ver que o tempo vai inclusive indicar quando Jesus viria. E eu tenho comigo que os magos do Oriente tiveram acesso ao livro de Daniel, que estava em parte de aramaico, que devia estar na biblioteca pública, e eles estudaram e descobriram que o Messias nasceria ali em Belém, né? Coisa impressionante. Então ele ficou chateado, Daniel, com a visão, não entendia a visão, como é que pode um negócio desse e tal. Aí o anjo começa a falar com ele, estava com o rosto em terra, e o verso 20 diz assim, aquele cordeiro com 2 chifres que vistes, viu Daniel, são os reis da Medo-Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Fala aqui na Bíblia. O chifre grande de olhos é o primeiro rei, o Alexandre o Grande. Ter sido quebrado, se levantaram 4, sem força igual, diz por aqui. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas, grande ao seu poder, Roma. Aqui é aquele chifrinho pequeno que sai dos 4. Porque foi de um dos chifres, que isso tudo aconteceu. Faz prosperar o engano, a primeira aqui antes, causará estupendas destruições, destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. Minha gente, há engano nisso, há tantas coisas, tantos itens. Vela para os mortos, a doutrina que os mortos saem, precisam das velas para achar o caminho. Quantas tradições foram colocadas aqui, não é?
coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em Deus despreocupadamente, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Não, mas ele adora Deus, mas vai se levantar porque vai se colocar no mesmo lugar. Não tem saída. Então a visão da tarde e da manhã, Daniel, você ainda aguarda um pouco e depois você vai saber direitinho, você não está entendendo. Mas então quer dizer que só daqui 2.300 anos é que o santuário... Não é isso daí. Você aguarda que você vai saber exatamente o que é isso daí. Nós vamos ver aqui nos próximos capítulos essa profecia mais detalhada. Mas você vê como Deus faz as coisas? Vamos pôr aquela imagem de novo? Capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8. A correspondência, um livro maravilhoso e a história se cumprindo. É a palavra de Deus, confie na palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Se alguma coisa não ficou entendida ou ficou mal passada rapidamente, Senhor, esclarece a mente através do curso bíblico, a Bíblia Fácil de Daniel. Todo mundo pode ter isso. Basta pedir aqui para Novo Tempo. Senhor, abençoa cada um, que possamos ter confiança na palavra. Tudo aconteceu e está acontecendo. Louvamos-te pelo livro de Daniel. Faz da nossa vida um incenso suave subindo aos céus. Em nome de Jesus, amém. Você fica agora com a música e a gente volta amanhã. Mas no meio do tormento ouço a tua voz, e agora eu sei que quando eu te tocar, o céu vai se abrir, todo o meu viver se transformará. Quando o mar vier me subir
abrir, todo meu viver se transforma.